Irmãos, quando a gente fala em joio, a gente só pensa no crente bom e no crente ruim, no crente verdadeiro e no crente falso. Aquele lá é joio, aquela lá é trigo, não. É a primeira coisa que a gente vê. A parábola nos remete a esse tipo de coisa, mas não é bem isso. E essa parábola não é só isso, ela é muitos ensinamentos, muitas coisas. E hoje eu queria chamar a atenção dos irmãos, não é para o joio, mas é para o processo de plantio do joio. Ele foi plantado, o texto diz. Ele não brotou do nada. Planta nenhuma brota do nada. Existe um trabalho planejado, premeditado, para que o joio possa existir. Então, antes da gente olhar isso, eu queria fazer um destaque a respeito do joio, dessa planta. Não é dela que a gente vai falar, mas ela tem umas particularidades que complementam a ideia. É claro que Jesus estava falando para a gente que conhecia muito bem o joio, sabia o que era isso, não precisava de explicar demais. Mesmo assim, Jesus, depois do versículo 36, ele explica com detalhes o que é cada elemento da parábola. Depois os irmãos podem conferir, né, porque é complicado entender. Mas começa com o nome, né? Joio não é uma coisa muito comum, muito embora aqui no Brasil a gente tem joio. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o joio. Existe uma planta aqui que é o joio, mas tem outro nome que chama, não vou lembrar, eu até anotei aqui, deixa eu ver se o celular liga a tempo. Anotei para os irmãos, não sei se é lá do sul, não sei se o irmão Marcos já ouviu falar. Azevém, já ouviu falar? Eu não, nunca, descobri agora que no sul do país aqui ele é comum, né? Pelo centro, lá São Paulo, chamam de joio também, às vezes em alguns lugares, e tem por aqui, no hemisfério sul e no Oriente Médio, ali em Israel, cheio de deserto para todo lado, mas tem uma região lá que é fértil, inclusive geograficamente chama o Crescente Fértil, que vai desde dos rios lá da Babilônia, né? Do rio Eufrates, lá na frente até o mar Mediterrâneo, onde está Israel. Por isso que eles vivem brigando, eles precisam daquela terra lá, é muito importante, só ali nascem as coisas, e é muito fértil. E lá também tem joio, é um grande problema para a agricultura. Hoje passa o herbicida e acaba com tudo, resolve tudo, mas naquela época não tinha disso não, né? Então eles sofriam, sabiam bem o que era o joio, e o joio tem umas qualidades muito importantes, interessantes. A primeira delas é que o cachinho de cereal que dá, porque é um cereal também, né? Tem um cachinho parecido com o do trigo, mas o do trigo vai enchendo, ele vai pesando, ele curva assim, ó. E o do joio não, ele é mais firme e não se curva. A primeira qualidade do joio é que ele não se curva, ele continua sempre firme e inabalável, mesmo quando enche os cachos. Outra qualidade do joio é que a raiz dele é enorme, é grande, ela se embaraça nas outras raízes, que se você puxar o joio, arranca as plantas em volta. É por isso que Jesus disse, fez lembrar isso, não deixe que cresça. Se puxar um, vai arrancar os outros também que são úteis. Então, a outra qualidade do joio é que ele tem raízes fortes, firmes, mais firmes do que o trigo. Ele é mais resistente do que o trigo. E uma outra qualidade também terrível do joio é que ele é tóxico. Se a gente comer, a gente passa mal, inclusive a semente ou as folhas, sai até de pasto. Tem gente que planta joio, né, com esse nome aqui, né, azevém, para o gado, porque é uma boa forrageira, é um capim bom. O boi tem aquele sistema de ruminar e pode comer esse tipo de toxina sem problema, mas para a gente não. Se a gente está na boca, vai intoxicar, encher de caroço e pode até morrer dependendo da quantidade. O joio é tóxico. 3 qualidades terríveis contidas na parábola de Jesus, né? Que o joio, ele faz mal para a gente, ele tem raízes profundas, ele se agarra, que é difícil tirar, não é isso? E também ele não se dobra. 3 qualidades que depois a gente vai olhar. Agora sim, vamos lá para o plantio do joio, né? Na parábola, Jesus está mostrando que o inimigo foi lá e plantou o joio. Não é uma coisa acidental, não foi por acaso, não foi passarinho que derrubou a semente, não. Alguém criminosamente quis envenenar a lavoura, quis envenenar o rebanho, o cultivo do Senhor. Tem inimigos.
O plantador aqui é Jesus. Jesus disse, o quem planta é o Filho do Homem. Depois os irmãos podem conferir lá quem são os personagens ilustrados aqui. Mas é Jesus quem planta, Ele é quem veio trazer a palavra de Deus, que é o trigo, é o alimento, é o que nos transforma em filhos de Deus, em filhos da verdade, filhos do reino de Deus. E quem não absorve o alimento continua sendo filho da perdição normalmente. É por isso que Jesus depois divide quem é o trigo e quem é o joio. O trigo são os filhos do reino de Deus. E quem não conseguiu isso, quem não alcançou isso, continua sendo joio. Então tem mais joio por aí do que trigo, né? Mas o grande problema que Jesus está mostrando aqui é que o joio vem para dentro da lavoura, não fica somente lá fora. Então vamos olhar aqui, vamos fazer algumas perguntas para o texto e vamos tentar respondê-las. Em primeiro lugar, se o joio é plantado, quem planta? Alguém planta. E a pergunta é: quem é que planta o joio? É o diabo. O diabo é uma palavra grega que significa intrometido. Dia é através, e em grego é diabolos. Esse bolos é de bala, projétil. É algo que foi lançado através, no meio de onde não devia. É a mesma palavra que acontece lá em Jó, quando os filhos de Deus se reuniam com Deus e o diabo veio junto. No texto da nossa Bíblia tem Satanás. Satanás e diabo é a mesma coisa, só que um é grego e o outro é hebraico. Então a palavra é essa, ele veio intrometido. A gente vê que Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Não perguntou para todos os anjos, perguntou para ele, não é para você estar aqui. Então ele é intrometido. Então o diabo é aquele que é o inimigo de quem plantou. De quem plantou a verdade no meu coração e no seu. Tem um inimigo. Jesus tem inimigo. E o que ele quer? Ele sabe que eu não vou perder minha salvação. Ele sabe que a gente não vai mudar de igreja. A gente vai continuar cantando, trabalhando. Ele sabe disso. Mas ele quer que o joio mine o nosso alimento, que prejudique a colheita, prejudique o nosso crescimento, prejudique a nossa vida, a nossa alegria. A beleza do cultivo deve ser tão bonito, um campo de trigo todo pronto para botar os cachos, né? E vai ter pelo meio os cachos de joio, que eles não amarelam, demoram a amarelar, ficam verdes, não ficam aqueles pontos falhando pelo meio, enfraquecendo e prejudicando a beleza do cultivo. É isso que o diabo quer. Ele sabe que não vai impedir que a gente trabalhe, sabe que não pode fazer nada, mas é o diabo quem planta o joio, quem dissemina o erro, quem promove o engano, o que é alheio à igreja, o que não devia estar na igreja, não devia fazer parte do plantio, do rebanho, algo estranho, é um corpo estranho. O diabo se preocupa com isso. Já que ele não pode vencer a igreja, ele quer prejudicá-la, e por isso ele planta o joio. E claro, o plantio tem um método, né? Como é que o diabo planta o joio? Ele planta a semente pequenininha assim, desse tamanho assim, invisível. Ele não vem com a muda, com a placa joio e planta, não. Ele planta uma semente bem pequenininha assim, misturada com a semente do trigo, misturada no plantio, que não dá para a gente ver. Ela começa a brotar discretamente pelo meio. A gente ainda olha uma plantinha, a gente não leva nada mal, a gente admite a presença, ela não prejudica em nada, e somente depois que cresce que a gente vai ver o que significava aquilo. Então, na verdade, o diabo, o inimigo de Jesus, ele não faz alardes. A gente tem aquela ideia de diabo, o bicho-papão, né? O monstro. Mas não, o diabo não tem crachá de diabo. O diabo está longe e não chega perto também não. Aqui a gente encontra uma outra verdade a respeito do plantio de joio. Como é que o diabo planta a semente do mal se ele foi expulso desse mundo? Ele não foi expulso, foi. Jesus disse: está na hora, o príncipe desse mundo vai ser expulso. E como é que o diabo faz isso então? Escondido, sorrateiramente,
silenciosamente, de um jeito que a gente não pode ver, na hora que a gente não transita, por onde ninguém espera, da forma que a gente às vezes confunde com o que é bom, de forma disfarçada. Disfarçada em quê? Hoje, trazendo para a realidade da gente, como é que vem disfarçada a semente do joio para dentro da igreja? Em hinos, em pregações, O púlpito não é um lugar santíssimo, não. O lugar santíssimo acabou lá no templo, não existe mais isso. Aqui no púlpito é um lugar de pecador pregar. Então, corremos o risco da mensagem vir com a semente do joio. Corremos o risco de nós sermos os transmissores da mensagem errada, da mensagem de engano, que vai tirar a salvação dos outros. Não tira, mas bloqueia nosso crescimento, interrompe o nosso caminhar, entristece. É o joio que causa tristeza dentro da igreja. Não era para ter tristeza dentro da igreja. Somos um grupo de salvos que vão viver para sempre, que convivemos com o Espírito Santo constantemente em nossos corações. O que mais pode atrapalhar a nossa felicidade? O joio. O joio que vem em forma de ideias, de teorias, de pregações alheias à igreja, porque a pregação não é só no púlpito. A pregação é pela televisão, é pelo YouTube, é por amigos, por placas de cartazes em carros, por diversas coisas subliminarmente. Sabe o que significa subliminar? Significa uma leitura inconsciente, uma leitura subjetiva, que eu percebi, eu li, eu não li as letras, mas eu percebi a ideia. A propaganda, a publicidade usa isso. Existe isso funciona. Foi feito um teste há muitos anos atrás, aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem os melhores publicitários do mundo estão no Brasil. Só perde para os de Hitler. Hitler foi o campeão de propaganda. Mas aqui no Brasil foi descoberto isso. Sabe como, irmão? Uma pessoa esperta percebeu que as pessoas dentro do cinema, eles reagiam ao filme e compravam depois lá no shopping, em volta do cinema, o que tinha no filme. Aí ele fez um teste. Ele chegou para o pipoqueiro do cinema, fez uma análise, quantas pipocas você tem em cada filme? É X, tá? Aí ele promoveu um filme com os atores lá bonitões comendo pipoca. Triplicou a venda de pipoca lá na frente, porque o ator bonitão comia pipoca. Aí vocês podem ver que os atores hoje estão comendo, estão sempre tomando Coca-Cola que paga o filme, né? Então a propaganda é subliminar. Ninguém disse beba Coca-Cola, mas vê o cara lá bebendo e sente vontade de beber. A gente é induzido a isso. E a propaganda subliminar entra dentro da igreja, em cartazes, escritos nas roupas. A gente sabe, tudo está escrito em inglês na nossa roupa. A gente já leu para ver em francês uma frase. Uma vez chegou um jovem dentro da igreja, lá quando ele foi entrando, eu vi lá de fora, já sai correndo, viu, volta para casa e troca essa camisa, porque tem um palavrão em inglês na sua camisa. Ele, não é possível ver assim. E ele foi embora para trocar, acreditou em mim, infelizmente. Está certo que eu não sei se tinha mais alguém que entendesse, mas basta um. Entra dentro da igreja uma mensagem subliminar. E tem por fim uma outra pergunta que precisa de uma resposta, que nós temos ela clara no texto. Em que hora que Satanás planta o joio dentro da igreja? Qual é o momento da igreja, o momento de culto adequado para Satanás entrar na igreja para plantar o joio? É quando nós dormimos. O texto diz que quando os seus servos dormiam, Satanás entrou lá e plantou o veneno para matar a colheita, para prejudicar a colheita. É por isso que Jesus insiste tanto em estarmos sempre vigilantes, acordados. Orar e vigiar não significa deixar de dormir de noite, não, viu, jovens? É para dormir. A gente tem que dormir 8 horas por dia. Mas aquele sono lá é o sono restaurador. O sono de que Jesus está falando aqui é o sono do relaxamento, é o sono do deixa para lá. Isso não é muito importante, não.
Isso é uma coisa simples, de criança, de jovem, não é não. É o que nos tira a consciência, é o sono de que Jesus está dizendo que é perigoso. O que prejudica a nossa lucidez é o que pode fazer, pode criar um momento adequado para o diabo plantar dentro da nossa igreja a sujeira que ele quer para prejudicar a nossa igreja. Como é que a gente traz sujeira para a igreja? Debaixo dos pés, né? Por quê? Porque a gente não olha os pés. A gente tem que ser vigilante. Cabe a mim e a você sermos vigilantes pela obra, porque o joio vem, a semente do joio sempre vem. Inclusive isso era uma outra qualidade do joio aqui no Brasil, tá? Tem agricultor que acha que conseguiu erradicar, acabou, mas a semente do joio consegue ficar incubada na terra lá 3 anos. Quando ele pensa que está livre da praga, brota de novo, e aí é aquele mundo de joio de novo. Então, às vezes a gente pensa que é indestrutível, somos invulneráveis. A nossa igreja é uma igreja que ora, o diabo não vai conseguir plantar o joio, vai, se nós relaxarmos. O nosso orar e vigiar é nunca perdermos a lucidez, a coerência em interpretar a palavra de Deus, não permitir falsos profetas modernos. Hoje não tem mais profeta, mas falso profeta tem, falso pastor tem, falso pregador tem, e tem como a gente, tem critérios para a gente avaliar o pregador. Ele tem que pregar o que está na Bíblia, não pode pregar o que está no livro do reverendo. Tem umas coisas importantes, né? Uns títulos, doutor. Que doutor? O púlpito é para a palavra de Deus, e quando a gente foge disso, a gente está contaminado, a gente está enfraquecido pelo joio. Então, meus queridos, cabe a nós vigiarmos, porque é no momento de nosso sono, no momento de nosso relaxamento, que o inimigo dissemina o joio entre nós. Então, quando a gente pensar em joio, vamos esquecer aquela ideia de falso crente, de crente fraco, de crente ruim. Não existe crente ruim, não existe salvo ruim. Pode existir um salvo. Alguém no céu vai viver para sempre ao lado de Jesus ruim? É claro que não. Então, crentes são todos trigo, e o joio é a contaminação que enfraquece o trigo, que prejudica os projetos da igreja, que contamina a alegria da igreja, enche a igreja de tristezas. É claro, antes de terminarmos, tem aquela questão, vamos suscitar aqui uma questão moderna e simples. Bom para os jovens, eu gosto sempre do lado didático, porque jovem às vezes fica pensando, né? Então vamos ser bem objetivos para como saber o que é joio. Bem simples, um método bem simples, prático, que a gente não erra nunca mais. É qualquer coisa contra a igreja. Qualquer comentário contra a igreja é joio. É aquilo que não se dobra à autoridade do pastor. É aquilo que não se dobra à autoridade da Bíblia. A gente viu há pouco tempo um pastor dizer que a Bíblia tinha que ser revista. Graças a Deus ele não é mais pastor. Ele saiu da ordem dos pastores. Ele foi rever o texto dele em outro lugar, porque nós não temos o que rever. E toda vez que alguma coisa é contra a Bíblia, é joio. A gente viu ali o que? Um pastor joio. Tem pastor joio. Se tinha falso profeta, tem pastor joio. Como é que não vai ter joio dentro da igreja? Tem. Então a gente aqui tem que estar de olho aberto, como aqueles crentes de Bereia, né? Que a pregação é linda, linda, emocionante, mas onde está na Bíblia? A música é fantástica, mas ela fala de quê? Não? Se a gente não encontrar o paralelo bíblico, é joio. Só nos interessa o que engrandece o nome de Jesus. Só queremos o que fortalece a obra de Jesus. Qualquer coisa que mina, que mancha, que denigre a obra de Jesus é joio.
E não cabe ao pastor. O pastor não é o vigia da igreja, não. O pastor é o vigia da palavra. O vigia da igreja somos todos nós. Onde a gente detectar o joio, a gente tem que chegar lá. É fácil pegar uma semente, arrancar o joio é difícil. Mas pegar uma sementinha assim, jogar no lixo, podemos. É somente ficarmos atentos a qualquer informação e a gente avaliar. Isso está levando a igreja ao crescimento? Sim, glória a Deus. Se não é lixo, deve ser jogado fora. E é claro que com essa nossa preocupação, essa nossa lucidez, nunca deixando de vigiar, nunca esmorecendo, nossa igreja vai ficar a cada domingo mais forte, a cada sexta-feira mais forte na oração, a cada sábado mais forte com os jovens, com os homens, com os seus departamentos, a cada ano mais perto do que Deus quer. Então, que Deus nos abençoe, consolide o significado dessa parábola em nossos corações, para que sejamos sempre vigilantes, defensores da colheita do Senhor, que Ele ama tanto, que Ele pagou tão caro para que pudéssemos estar aqui. Vamos fazer a nossa parte, cuidando do que Jesus nos deu, porque tudo, inclusive nós, somos dele. Então que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, para que sejamos crentes melhores do Senhor. Amém? Vamos